Fala galera, estamos aqui para o episódio número 18 do BLcast. Se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas Basques, CEO da BL Winner, e eu estou aqui hoje para um papo muito bacana com uma pessoa que tem aí uma contribuição muito grande para o transporte público de passageiros da cidade de São Paulo. Além também da gente ter o privilégio de ser clientes, né, da BL Winner aí há 12, pouco mais do que isso, 12, quase 13 anos já. E a pessoa aqui que vai falar também sobre essa nova tecnologia embarcada, falar sobre a parte de ônibus elétrico aqui na cidade de São Paulo. Vamos conversar hoje aqui com o Paulo Lima. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente participando por uma empresa que mais de uma década já atua na Transvolf, a BL Winner, onde a gente preza muito por essa parceria e esperamos permanecer com ela por muitos e muitos anos. E me proponho a falar um pouquinho do transporte, aquilo que eu convivo há um pouco mais de 25 anos. Exatamente, Paulo. Obrigado pelas palavras. Nós que agradecemos, né? Realmente é um prazer. A gente falava um pouquinho aqui nos bastidores, né, sobre um pouco da história, né, do transporte público de passageiros de São Paulo, aonde boa parte da população, né, paulistana não tem acesso, né, ali a muito do que aconteceu e você foi aí parte importantíssima em relação a isso. Então, eu queria também aqui bater um papinho não só de novas tecnologias, né, que são os ônibus elétricos, aí falar um pouco sobre isso com o pessoal, mas também que você contasse um pouco para a gente espalhar mesmo um pouco essa história, né, desse lado de vocês começaram lá na parte com clandestino mesmo e se consolidaram aí com grande parte dos quase 14 mil ônibus na cidade de São Paulo. Então, Paulo, eu queria aproveitar já pedir para você contar um pouquinho ali sobre a tua trajetória profissional até a gente chegar no transporte. Por favor. Legal. Vou me apresentar também. Por favor. Paulo Lima dos Santos, 63 anos, casado, pai de 4 filhos, 3 netos. Hoje eu me sinto muita vontade para falar do transporte, porque nos últimos 25 anos foi a minha vida, a minha vivência, foi de onde eu levei o sustento para a minha casa. Mas contribuí também com a população da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. E isso nos deixa, assim, numa maneira muito prazerosa de falar do transporte. Então eu comecei na antiga Coperpan, que era a nossa cooperativa, e começamos com a Kombi, com as Topics, com as MBs, com as Sprinter, e esse transporte evoluiu para os micro-ônibus, aqueles do tamanho bem pequenos, mas que ao longo do tempo ele também foi se modernizando, ele foi crescendo, de acordo com os bairros, com a população de São Paulo ela crescia, o transporte também passou a tomar proporções maiores, gigantescas. E nós temos a maior satisfação de hoje trabalhar no sistema de transporte de São Paulo com a mais moderna tecnologia do país. Isso é uma coisa que é muito gratificante para nós, mas nós lembramos, né, como eu havia dito, que começamos com a Kombi. Nós, em 2015, nós tivemos a entrada de veículo com ar-condicionado para a nossa empresa. Esse já foi um marco bastante legal, porque ainda não era a exigência da cidade de São Paulo. Mas a Transvolf ela sempre se propôs a modernizar, a dar o melhor conforto ao passageiro, à nossa população, que a gente sabe que foi muito sofrida. Ainda continua sendo. Então nós tivemos o ônibus com ar-condicionado, implementamos os serviços USB, serviços de Wi-Fi, e a evolução não parou por aí. Demos continuidade e no período de 5 anos nós colocamos na Transvolf 1.200 ônibus modernos, com ar-condicionado, com toda a infraestrutura para atender o nosso cliente, o nosso passageiro. Então, essa é uma proposta que o nosso presidente da Transvolf, ele sempre nos cobrou, nós gestores, façam o melhor.
dediquem-se a transportar com qualidade. E isso foi muito bacana. Por diversos momentos eu passei em vários setores da nossa empresa, mas onde eu mais permaneci foi dentro da manutenção mecânica. E a minha entrada para a manutenção mecânica, ela me proporcionou grandes conhecimentos e promover a qualidade no serviço público, na prestação de serviço que nós nos dispusemos a fazer. E de lá para cá foi só crescimento. Hoje nós temos uma frota de 18 ônibus elétricos, 100% a bateria, com energias renováveis. A gente não trabalha mais pensando na energia fóssil. A gente pensa hoje no que é melhor, ou que seja energia solar, que seja eólica, mas é a nossa missão em cumprimento também do Resan e da questão da cidade de São Paulo com a nova licitação para o transporte público. Então, nós nos apegamos a isso e estamos cumprindo parte já da missão do que foi dito pelo poder público, que as empresas de São Paulo precisariam urgentemente dessa modernização, que nós entendemos que é um percentual pequeno, que já tende a crescer. De 18 até o próximo mês, nós já compramos mais 50 ônibus elétricos, 100% a bateria, mais uma vez de energias de fontes renováveis, que é a proposta da Transwolf. Então, com isso, a gente entende que a gente já está contribuindo com o poder público, com a saúde da população, menos emissões de carbono, menos emissões de gases tóxicos, e com isso a Transwolf ela tende realmente a avançar até 2024 aí, com 300 e poucos ônibus elétricos. Legal, legal, Paulo. Paulo, eu vou pedir então aqui, porque esses números são bem impressionantes, né, da Transwolf, o tamanho, né? Hoje uma das maiores da cidade de São Paulo. Sim. Né? Uma das maiores empresas da cidade de São Paulo, de transporte. E eu queria, para a gente chegar até, para quem está nos ouvindo, né? Eu queria que você abordasse um pouquinho mais esse começo lá, principalmente seu, que foi a realidade de muitos que estão hoje, até hoje estão no sistema, né? Sim. Que é aquela coisa ali da Kombi, sabe? Até, 25 anos, 26 anos depois, está como está, mas foi assim, foi uma batalha, resiliência muito grande. Então eu queria que você abordasse um pouquinho como é que foi a sua entrada até para a gente chegar a fazer essa linha do tempo. Legal. Eu era de empresa, serviços administrativos, mas em um determinado momento da minha vida resolvi trabalhar com transporte público. Foi onde eu comprei a Kombi e naturalmente que eu não gostaria de ficar numa clandestinidade. Por isso, naquela época, eu procurei os órgãos competentes da prefeitura, onde eu tive uma linha credenciada Jardim São Francisco até a Chácara Santo Antônio, propriamente na Alexandre Dumas, e a coisa evoluiu muito rápido. E isso que ano, mais ou menos, Paulo? Isso eu estou falando de entre 97 e 98. Legal. Quando chegamos a 2003, na primeira licitação do transporte público em São Paulo, a gente já estava num avanço muito grande de pessoas aderindo ao serviço de transporte de pessoas e também já tinha pessoas com olhar de legalizar as cooperativas, como o meu presidente, meu amigo, o Luiz Carlos, que hoje é presidente da Transwolf. Ele também começou lá embaixo, começou também com uma Kombi, mas era uma pessoa que sempre tinha um olhar para o crescimento, um olhar para o futuro. E dentro disso a gente conseguiu uma estabilidade. Eu passei a fazer parte da cooperativa em 2001. 2003 eu já ajudei na própria licitação da cidade de São Paulo. Eu fui responsável também pelo fechamento de um dos envelopes, onde ali a gente já sabia que a nossa briga era contra o empresário que deixou uma lacuna na cidade de São Paulo,
onde nos permitiu entrar com esse serviço. Lógico, entramos da pior maneira, que foi a clandestinidade, mas não havia espaço para entrar legalizado e combater os empresários que aí existiam. Então foi um processo árduo, muito penoso, porque sofremos muito, começamos a trabalhar muito cedo, sem horário de término, às vezes 2, 3 dias sem o convívio da nossa família, no final de semana sem um lazer, por quê? A gente precisava agregar valores ao transporte. E o presidente da Transwolf, ele foi uma pessoa muito incisiva na cidade de São Paulo, quando ele reuniu seus cooperados e disse ali, olha, nós não podemos trabalhar clandestino, nós temos que se organizar, nós temos que mostrar para o poder público que somos capazes e que podemos também um dia estar em igualdade com os empresários que já trabalham, que detêm o transporte de São Paulo há mais de 50 anos e que não inovaram. Então, nessa abertura que foi dada, que não foi pelo poder público, foram os próprios empresários, nós conquistamos o nosso espaço. Paulo, e aí me desculpe, até para... como eu falei, eu tive ali o privilégio de estar com vocês, eu sei bem o que é essa lacuna, né, do empresário deixando ali para vocês entrarem. Eu queria que você também, inclusive para quem não é de São Paulo e nos ouve, o que é exatamente essa lacuna, né? Aonde que foi aí que o empresário naquela falou, olha, aqui eu não quero, e aí você... Eu acho que é legal também para o pessoal entender bem como é que foi isso, o que é essa lacuna. Na verdade, essa lacuna foi uma má prestação de serviço à população. Então, essa má prestação de serviço, a falta de comprometimento com horários, com ônibus mais modernos, isso nos permitiu a entrada. Lógico que naquela época eles não gostariam de dividir o pão, mas nós fomos muito guerreiros e a gente falou, não, o caminho é esse, é sem volta. E nesse meio tempo também, outras cooperativas, outras pessoas em outras localidades também, eles também viu em nós um espelho e foi para cima. Então, a cidade de São Paulo, ela passou a ser assistida pelo pirueiro clandestino, mas todos com o propósito de um dia estar legalizado. E hoje, na cidade de São Paulo, uma cidade que tem perto de 14 mil veículos, nós que trabalhamos na periferia mesmo, nós não temos o filé da cidade de São Paulo, nós trabalhamos na periferia. Inclusive a Transwolf é uma das poucas empresas que trabalha no extremo sul da cidade, onde transportamos ainda índios. As comunidades indígenas também é transportada por nós. Legal. E lá a gente leva o respeito, leva a melhor condução, o melhor transporte para que essas pessoas sejam bem assistidas e integre-se realmente a uma população local e que tenha os mesmos privilégios de quem mora hoje nos melhores bairros da cidade. Perfeito. Então, Paulo, legal. Então, 97, aproximadamente, começou ali, Kombi, começou a rodar. Aí você comentou que ali 2001, 2003, é isso? Isso. Então, aí já tinha Coperpan? Ela já nascia. Já nascia Coperpan. Isso. Tá, que também é legal dizer. Na verdade, em 99. 99? Quando começou a Coperpan. Ah, certo. E aí? E esse processo justamente de você estava falando sobre essa dificuldade, o quão penoso foi. E quanto tempo foi para até, olha, saímos da clandestinidade, agora nós somos uma cooperativa, estamos legalizados? Então, em 2003 nós participamos da licitação, nós ganhamos na Zona Sul 2 lotes, onde nós trabalhamos, a gente chama hoje de D10 e de D11. Uhum. Cada lote desse, a nossa atuação de 500 e poucos veículos em cada um deles. E
A cidade, lógico que ela foi subdividida em lotes para que outras pessoas, que outras empresas, outros operadores tivessem a mesma condição que nós tivemos aqui na Zona Sul. Então, ficou muito bacana isso. Até vir há 3 anos atrás uma nova licitação, onde nós temos várias propostas a ser cumprida pelo poder público, que nos exige, e nós estamos aí enfrentando com muita garra, sempre pensando numa nova proposta de ônibus, mais novos para a cidade, para trazer o conforto e a confiança do nosso público, que são os nossos passageiros, e também para os nossos funcionários, também, que a gente também nunca pode esquecer. A Transvolf é uma empresa de 3.900 empregos diretos. É de lá que muita gente na Zona Sul ele leva o sustento. É uma empresa que ela teve por vários anos aí no melhor ranking da cidade de São Paulo. E é dessa forma que a gente pretende continuar. E aí, Paulo, constituído então com o Perpan. Até 2015, quando vira empresas, né? Isso, né? 2015, né? Quando sai da modalidade, salvo engano, foi isso, né? 2015. 2015. Então aí, da legalização, né, até a virada, né, para empresas também, então foi um período aí de mais de 15 anos de cooperativa. Sim. Né? E aí também, e essas, também é importante dizer isso, né? Porque existem ali os cooperados, né? Existiam os cooperados. Também, talvez a população também não saiba muito bem o que era isso, né? E isso, também é legal falar sobre, porque aí vem, e aí a gente, na Transvolf, 2010, um pouquinho antes, ou um pouquinho depois que a gente entrou e começamos a trabalhar juntos. Então a gente pegou ali realmente boa parte dessa evolução que vocês tiveram, que há 10 anos atrás vocês estavam aí correndo da polícia. Sim. E depois tendo que passar por um processo de profissionalização muito forte, né? Gerindo aí um negócio com cooperados, onde todos eram donos ali, né? Também queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessas dificuldades, o período aí cooperativa. Legal. Nesse período de cooperativa, o que é que a minha diretoria sempre enxergou? Em um determinado momento, o poder público vai virar a chave das cooperativas para empresas. Mas, então vocês falavam, então vocês previam isso? Já era previsto, porque esse discurso já era do próprio poder público, por várias razões. E que assim, o que é que nós entendemos? Que essa passagem de cooperativa para empresa foi benéfica, porque os nossos operadores eles passaram a ter um pouco de um ganho melhor. Teve possibilidades também a empresa de adquirir uma frota mais nova, que isso como cooperativa já era um pouco mais difícil, porque era cada um cooperado indo atrás do seu próprio ônibus. Quando virou essa chave para a empresa ela se responsabilizou por isso. A nossa empresa ela se responsabilizou pelos carnês dos ônibus, ainda da cooperativa, que era na mão de cada cooperado. Então a empresa puxou essa responsabilidade para ela, mantendo ali rigorosamente pagamentos em dias. Por quê? Para nós partirmos para a próxima frota, que anualmente a gente tem um percentual a ser trocado, a gente precisava também de crédito. E para ter o crédito, você precisava de estar regular no mercado. Ou, caso contrário, não teria como reestruturar a frota. E ela sempre foi uma necessidade. Por outro lado, também o nosso presidente, o que é que ele enxergou? Ele enxergou que o cooperado é a peça fundamental dentro da empresa. Então, nós não descartamos o cooperado. Nós fundimos a cooperativa na empresa e aquelas pessoas que, porventura, quiseram
sair por algumas razões, porque alguém se deu bem no transporte, outros não, deu continuidade. Aquelas pessoas que se aposentaram. Eu vou me aposentar, mas eu quero continuar como motorista da empresa. Isso para nós é uma diferença muito grande, porque o cara ele veio com a ideia de cuidar do patrimônio, que é o ônibus, de cuidar, às vezes ele não é motorista, mas ele é um coordenador da linha, ele é um coordenador de uma comunidade onde ele mora. Normalmente é isto. Então, essa possibilidade de termos esse cooperado como um funcionário, como sócio da Transwolf, é uma das coisas mais importantes. E que o nosso presidente, eu posso dizer, porque conheço há mais de 30 anos, é uma pessoa de bom coração. Uma pessoa que em momento nenhum ele descartou a figura desse cooperado, que foi o cara que proporcionou tudo que nós temos hoje. Então, se nós temos hoje um veículo avaliado em 2,5 milhões, ele é oriundo do trabalho do nosso cooperado. Perfeito, perfeito. Bacana. E aí, então, Paulo, vira empresa, 2015. Sim. E também foi... houve dificuldades, né? Houveram desafios aí também nessa virada? Ou isso aconteceu de forma... foi possível nessa passagem dessa informação com mais tranquilidade para o cooperado? Como é que foi isso? Eu te diria que o nosso cooperado ele assimilou isso bem. Ele assimilou a necessidade com a imposição do poder público, que já era visível. Então, nenhuma pessoa ele foi forçado a fazer o que ele não quisesse. Então, foi uma forma consensual. Por quê? O nosso cooperado ele sempre quis estar junto com a nossa diretoria. Ele sempre participou de todos os trabalhos. Eu também sou um cooperado. Sempre tive 2 carrinhos, sou um funcionário, mas também eu sou um cooperado. E nesse universo existe mais centenas de pessoas que são cooperadas e que trabalham para a empresa. Então, essa junção ficou muito legal, porque as pessoas que são cooperadas, elas valorizam aquilo que ela vivenciou há muitos anos atrás. Ela sabe que ela precisa de ter o cuidado com o veículo limpo, com a manutenção perfeita, com a regularidade de horários, com o motorista novo que entrou na empresa, ele precisa estar bem uniformizado, ele precisa ser uma pessoa que passe por treinamentos, que seja polido, que ele ofereça ao cliente de manhã um bom dia, uma boa noite, que ele estenda a mão para uma pessoa que tem uma necessidade. Então, tudo isso, essa evolução toda, nesse contexto, o cooperado ele fez parte, ele faz parte ainda. E nós não vemos a possibilidade nenhuma e nem queremos que ele se afaste. Nós queremos que ele se perpetue, que ele também se profissionalize. E muita gente da empresa, muitos cooperados, eles estudaram, eles evoluíram. Eu posso falar de jurídicos nossos, que inclusive estudou comigo. Eu comecei fazendo direito, depois eu fiz gestão empresarial, mas eu tive pessoas que fez direito e que hoje lideram o nosso jurídico dentro da empresa. Então, olha que coisa bacana. Não. Esse cara também, ele veio da onde? Ele vem lá do norte da Bahia, veio para São Paulo, teve uma vida sofrida. O transporte de passageiro que permitiu que ele pagasse o estudo. Hoje ele é uma pessoa renomada, é um profissional de excelência dentro da empresa, conhecido por toda a cidade de São Paulo, e isso não se aplica a uma pessoa só, não. É a diversas pessoas. Assim como eu próprio. Na minha formação, eu fiquei muito tempo cuidando de manutenções mecânicas, cuidava de outros setores também dentro da empresa, mas hoje o que é que ficou bacana na minha vida aos 63 anos? Cuidar da frota mais nova do país.
Então, isso para mim é um orgulho. Quando eu falo para minha esposa, quando eu falo para meus filhos, poxa, eu tenho o maior prazer em essa frota de São Paulo nascer na minha mão, porque São Paulo é a maior cidade do país. E que, consecutivamente, outras pessoas de outros estados também buscam informações conosco. Tivemos já o prazer de receber pessoas do Chile, de Bogotá, de outros países da América Latina, para vir buscar um pouquinho da nossa experiência com o transporte limpo que hoje está em São Paulo. E Paulo, então, aproveitando também, conta um pouquinho para a gente aí como é que foi agora até chegar como, né, esse gerente de novas tecnologias. Como é que foi como foi a sua trajetória dentro da Transwolf? Né? Aí Cooperpan e agora a Transwolf. Sim. Então, como Transwolf, em 2015 eu ainda estava cuidando de manutenções mecânicas da frota a diesel. E o olhar do meu presidente, ele já tinha percepção que precisava dessa mudança. Quando ele conversou comigo sobre o transporte limpo, eu também já estava começando a estudar todas essas questões, que eu via já a necessidade e, até pelo discurso do poder público, seria fatalmente uma exigência. Perfeito. Então, naquele momento, o presidente ele me deu essa grande oportunidade de deixar de cuidar da frota de 1.280 veículos para cuidar da nova frota de 18 veículos, que é onde nós começamos fazendo teste com os carros elétricos. Por 9 meses nós testamos esse produto e houve a necessidade que eu tivesse não de abandonar a frota diesel, mas de me aprimorar nessa nova tecnologia. Então eu tive que apartar um pouco do combustível fóssil para entrar numa nova modernidade. Então essa transição para mim ela foi tranquila, ela está sendo tranquila, porque como eu já sou o homem que conheço as manutenções, conheço as tecnologias que entraram para a cidade de São Paulo, porque nós sempre nos colocamos também numa condição de testar os lançamentos de veículos para o transporte público. Tá. Então, é uma proposta também que a Transwolf sempre se colocou muita vontade para o sistema de São Paulo. Então, quando vem uma nova tecnologia, lógico que foi desenvolvido por um grupo de engenheiros, pessoas fantásticas, que estudaram para produzir isso. Mas a realidade do transporte urbano, quem conhece é o operador. Então nós conseguimos mensurar se aquele produto que foi ofertado, se ele vai atender. Porque nós temos uma diversidade muito grande de viários. Nós temos bairros com população pequenas, médias, grandes, que isso faz toda uma diferença. Por mais que a gestora SP Trans ela determine a quantidade de ônibus, porque ela faz estudo dentro daquela comunidade, para ver o quanto de ônibus é necessário para atuar. Ela não consegue enxergar qual que é a melhor tecnologia para aquela situação. Porque nós temos bairros que não tem pavimentação nenhuma. Tem algumas linhas nossas que o nome chega a ser até engraçado. Toca do Tatu, Poeirinha, Chácara Santa Maria. São linhas específicas ambientais que, por ser linhas ambientais, não pode, não deve asfaltar e vem toda celeuma de deixar o viário do jeito que está. Só que para nós operadores isso é muito ruim. Nós temos linhas que um pneu novo a gente tem que trocar a cada 30 dias. Nossa. Sendo que em uma linha regular esse pneu ele pode rodar 1 ano. Então veja que tem uma diferença muito grande. Sim.
tem linhas que, se dependesse da comunidade, olha, o carro precisa ter ar-condicionado, mas tem que ter janelas também. Mas aí já é uma proposição da SP-Trans. Os carros têm que deixar de ter janela, tem que ser ar-condicionado. Então, não está na nossa vontade. Legal também como fala isso, né? Sim. Porque muitas vezes a população não sabe mesmo, né? Eles não sabem. E aí, poxa, fica irritada com aquilo. A gente também estava falando sobre isso, né? A gente entende aquele passageiro que está ali de manhã apertado, mas é isso, existe uma imposição ali que vocês precisam seguir, né? E um cumprimento que nós nos propusemos na licitação. Quando veio o processo licitatório, todas as empresas tiveram que aderir ao que foi proposto pelo poder público. Olha, para vocês continuarem no sistema, vocês precisam de cumprir a regra. Então, a gente não pode fazer nada diferente disso. Então, nós tiramos o chapéu para quem gere a cidade de São Paulo, que não é fácil, porque nós sabemos que nos extremos da cidade é muito complicado. Quem está lá, às vezes, não é a pessoa que tem a condição de ter um carrinho. São pessoas que nitidamente dependem do transporte público. E missão da Transwolf, levar o transporte de qualidade. Então isso é uma das coisas que o presidente nosso, toda a diretoria, eles não abrem mão. Eles chegam a dizer que no dia que não puder fazer um transporte de excelência, é melhor que a gente devolva tudo para a Prefeitura de São Paulo. Mas até aqui a gente vem se propondo e atuando da melhor forma possível. Legal. E Paulo, em relação a toda essa tecnologia embarcada, né, nos ônibus elétricos, conta um pouquinho para a gente. Então, essa nova tecnologia, que foi mais um desafio também da Transwolf, foi muita coragem do meu presidente quando ele conversou comigo, e ele me disse o seguinte: Paulo, você vai para uma reunião com os empresários de São Paulo, na SP-Trans, e a decisão já sai daqui. Nós vamos fazer os testes experimentais com o ônibus elétrico. O Paulo, inclusive, me corrija, mas a Transwolf foi a empresa escolhida para testar, não é isso? Ela, na verdade, ela não foi escolhida. Ela se colocou na situação de querer fazer os testes experimentais. Legal. Porque estava na reunião todas as empresas de São Paulo e elas declinaram. Porque era um momento que não conhecia a tecnologia, não sabia se a questão das baterias ia ser suficiente, como poderia ser captada essa energia. Então, houve vários aspectos que fez com que todas as empresas de São Paulo, naquele momento, declinassem. E nós, respaldado no meu presidente, na minha diretoria, eu levantei a mão e dei a cara a bater. E nós não nos arrependemos por isso. Porque nós testamos o veículo. Isso foi quando? Esses testes? 2018. Ok. Literalmente em 19 de novembro de 2019, nós colocamos o carro em operação, já com cadastro na SP-Trans, já autorizado a fazer o transporte de passageiro, mesmo em um regime experimental, por um determinado tempo. Por quê? Esse produto precisava maturar. Então, nós pegamos uma coisa que entramos num terreno que a gente não conhecia, não sabia onde estava pisando. Então, nós aprendemos. E, graças a Deus, hoje eu tenho orgulho em falar, em nome da empresa também, da Transwolf, que em 3 anos e 2 meses, nós percorremos 3 milhões de quilômetros com a frota elétrica, transportamos 6 milhões e 200 mil passageiros. Frota elétrica. Frota elétrica. Então, e assim, como gestor,
o que é que mais me joga para cima? É que nesse período nós não tivemos um carro guinchado por nenhum problema. Zero. Eu sou um cara que trabalhando com a frota fóssil, eu sempre fui contra a figura do guincho, porque é triste ver um carro de uma empresa guinchado. Lógico, furou um pneu, não tem como, não tem o que fazer, ele vai guinchado. É uma situação. Mas quando você olha, quando você tem a percepção que constante tem carros de uma empresa num guincho, sinal que a coisa não está boa. Então, a gente sempre teve esse olhar, sempre a gente procurou manter as nossas manutenções, mesmo nos carros a diesel, e hoje, no carro elétrico, nós ficamos numa situação muito confortável. E os 18 carros, para percorrer essa quilometragem, é uma linha de 30 quilômetros. Então, imagina que nós damos muitas viagens. Final de semana, a gente chega a trabalhar com a frota na íntegra. A gente faz um rodízio para fazer as manutenções, mas sempre a gente está com esse olhar que o carro elétrico ele tem que durar 15 anos, ele tem que ser a melhor proposta para a cidade, ele tem que ser a excelência para o nosso cliente, que é o nosso passageiro. E Paulo, tecnologia desses carros, sabe? Comparando, o que você pode trazer para a gente? Fóssil, isso daqui, aqui tem diferença. Desde detalhes, eu sei que GPS, salvo engano, espelho digital, né? Eu sei que tem uma série de... O que aí você poderia citar para a gente? Então, hoje nós temos nessa nova tecnologia... começa que é o que foi dito um pouco antes. É o silêncio do carro. Você não tem poluição sonora. Você não tem de forma nenhuma poluição no veículo elétrico. Então isso já é um benefício muito grande. A gente imagina que com 18 carros a gente levou um benefício para aquela determinada comunidade onde os carros operam. Mas até final de abril tem mais 50 carros entrando na mesma proposta. Então essa coisa ela já começa a avançar. A gente imagina que a gente pode fechar o ano de 2023 aí com a média de 120 ou 130 veículos elétricos. Esse ano ainda. Esse ano ainda. Então são propostas que ela vai de encontro com aquilo que nós pensamos lá atrás, é trazer uma tecnologia avançada. Hoje, com os equipamentos embarcados, a gente já começa, daqui a mais um mês ou 2 meses, ter câmaras filmando o carro internamente e externamente. Essas câmaras ela vem com um avanço tão grande que se o motorista ele der uma piscada, a gente vai entender se ele está com sono ou não dirigindo e a gente vai ter um tratamento com essa pessoa. A gente pode até recolher um motorista que a gente entenda que o cara não está passando bem. Então, essas câmaras hoje elas vão nos permitir esse controle com o nosso funcionário, com o que acontece dentro do veículo. Lógico, a gente está trabalhando com pessoas, a gente sabe que em algum momento pode ter um deslize de um funcionário nosso, mas a gente sabe também que eventualmente existe uma agressão por alguém que entrou numa condição anormal dentro do veículo. No período pandêmico, foi muito difícil para as pessoas entenderem que existia uma proibição de entrar sem máscara no veículo. O nosso motorista ele não tem poder de polícia, mas por mais que ele fosse educado e fosse cobrar de alguém, é um troço constrangedor também. Então, olha a situação que a gente se depara. Uma outra questão também que hoje está muito em evidência na cidade é justamente um aparelho que é um equipamento dos ônibus chamado Anjo da Guarda.
Esse anjo da guarda, eu costumo brincar, falo que é o anjo da vida, porque ele não vai permitir, uma vez que ele está em total funcionamento, ele não deixa abrir as portas em movimento. Ele é o impeditivo para isso, o anjo da guarda. Então, se você tem um ônibus que está monitorado, se você tem um ônibus que está com o anjo da guarda em pleno funcionamento, você já elimina a possibilidade de acidentes. Isto é fato. A câmara, ela vai monitorar o tempo também do percurso da pessoa, ela vai nos trazer informação em tempo real. Se existe alguma interferência na via, onde possa causar um atraso ou um próprio desvio, porque hoje a gente não tem essa condição. Isso fica mais aquela coisa de você estar ligando, você estar apertando um equipamento que vai responder lá na SP-Trans. Então, se você tem possibilidades de equipamentos embarcados que te tragam uma facilidade da tua operação, tudo isso muda. Temos também uma proposta do contador de passageiro na entrada, na porta. Normalmente, quando você entra no carro, que ele tem ar-condicionado, ele tem, a gente chama de cortina de ar. É uma cortina mesmo que ele impede a saída do ar frio e a entrada de calor ou de pó naquele momento. Se a porta estiver funcionando bem, ela tem essa ação. Mas nós vamos ter esse contador de passageiro na porta, que ele também pode ter um termômetro para medir a temperatura do teu corpo. Então, de repente, um passageiro que está num estado febril, o motorista ele vai ter a possibilidade de enxergar isso. Lógico, vai ter uma ação nossa. Talvez aquele passageiro que costumeiramente ele entra no ônibus, ele já se relaciona com o nosso motorista no dia a dia. É até legal eu falar, eu vindo para cá, alguém me mandou uma mensagem, o meu líder ele mandou uma mensagem de um passageiro parabenizando uma das nossas motoristas pela conduta dela. Na semana passada também, a própria SP-Trans, ela nos mandou um e-mail mandando parabenizar um motorista nosso por uma atitude também dele descer no trajeto dele e estender a mão a uma gestante que estava passando mal naquele momento. Então você vê que são atitudes dos motoristas que também elas não estão apagadas. Às vezes as pessoas não colocam isso no WhatsApp porque é uma coisa boa, mas aquela pessoa que é mais consciente liga no 156 e fala no SP-Trans. Por quê? Para reclamação funciona, mas para coisa boa tem que funcionar também. Isso aí. E a gente precisa também entender o comportamento desse profissional nosso. Então, quando acontece isso, a gente já fala, pô, esse cara aqui é diferenciado. Vamos reportar isso, vamos trabalhar isso para que outros motoristas tenham a mesma conduta. Mas na questão dos equipamentos embarcados, até o próprio ar-condicionado. Hoje a gente tem equipamentos de ar-condicionados que a gente vai conseguir monitorar no próprio celular. Okay. Eu, como gestor, eu quero saber, então, linha, como que está o funcionamento do ar-condicionado. Nós vamos ter condição, via telemetria, de fazer isso. Na parte de telemetria também, principalmente para os ônibus elétricos, nós vamos ter um setor dentro da empresa, onde vai ter esse monitoramento específico, para saber como está o estágio da bateria, para saber o próprio ar-condicionado, como está se comportando naquele momento, porque de repente um equipamento desse pode dar um problema e ele não ficou visível para o motorista. De repente ele mudou só a sensação. Mas pelo sistema de telemetria nós vamos conseguir pegar isso e resolver imediatamente. Então essa parte de tecnologia embarcada para nós, ela é vital. E ela realmente precisa acontecer em toda a cidade. E a proposta agora da Prefeitura de São Paulo é que isso seja posto em prática. E Paulo, tem uma data prevista, né, isso, para que 100% da frota ela caminhe para elétrico? É isso? Existe? Ou isso... Existe. Se não me falha a memória, até 2030, São Paulo, a frota tem que ser elétrica.
Lógico que a gente entende que vai ter algumas particularidades, mas até lá também a gente vai ver como é que o poder público vai tratar essa questão. Tá, legal, legal. Eu vou aqui fazer a minha penúltima pergunta, né? A última, que tem uma que é surpresa aqui, falou, e vou abrir também para o pessoal, mas a minha pergunta vai ser relacionado aí o quanto, né, vocês lá na Transwolf já têm aí ideia do impacto ambiental, né, positivo né, trazendo os ônibus elétricos. E eu trouxe alguns dados aqui só para que loucura, né? O quanto o transporte rodoviário de São Paulo ele polui. Eu trouxe aqui, então, olha que interessante. Isso aqui, dados do Instituto Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, IEMA. Hoje, São Paulo, se a gente pegar, né, um veículo, na média, se ele for encher uma quantidade de balões com CO2, ele encheria 150 mil balões por ano de CO2. E São Paulo, ele produz aqui o equivalente de CO2 com as 4... Só São Paulo produz quase 17 milhões de toneladas de CO2, que juntos, somados aqui, quase produz o que as outras 4 cidades do Brasil, as maiores emissoras, né, de CO2 do Brasil. Rio de Janeiro, BH, Belo Horizonte, né, Brasília e Curitiba. Então, é legal ouvir isso, né, que até 2030 aí a gente está caminhando, né, para ônibus 100% elétrico na cidade de São Paulo. Vale também aqui ressaltar que o veículo de passeio, né, é o que mais polui, né, devido a ser gasolina, inclusive. Mas eu queria ouvir um pouquinho, né, colocado esses dados aqui, o que vocês já ali conseguiram mapear de impacto ambiental positivo mesmo com essas ações. Legal. Assim, de bate-pronto eu não me lembro, mas nesses 3 anos e pouco aí rodando aí com a frota de 18 ônibus, nós tiramos da camada atmosférica em torno aí de 2.300 toneladas de CO2. Então, isso já aconteceu. Já aconteceu. Então a gente imagina que com esses novos carros que nós vamos agregar, esses números até o final do ano, eles serão muito expressivos. A gente imagina aí que chega aí a 13, 14 mil toneladas a menos de gás poluentes na atmosfera. A gente acompanha muito o trabalho das organizações do clima de São Paulo, o Plafrota, agora me fugiu o nome. Mas a gente vem sempre trabalhando com esse olhar nas reduções. Então a gente tem alguns institutos aí, como o ICCT, que trabalha junto conosco com as viabilidades de rotas e que também, junto com outros órgãos, já está dando para nós algum sinal verde muito bom dessa questão de menos agressividade ao meio ambiente. Que lógico que a gente entende que com isso a gente está ajudando diretamente ao poder público, menos pessoas com problemas nos hospitais, nas AMAs. Então a gente entende que realmente quando São Paulo tiver 3 mil veículos rodando, já vai ser preponderante, já vai ser muito bom, a gente já vai ter números consistentes para dizer, olha, estamos poluindo menos. E essa é a missão, né? Perfeito. Que legal, que legal. Bom, Paulo, eu vou abrir aqui para o pessoal, a gente sempre tem umas perguntinhas aqui. Xandão, fica à vontade, meu querido. Paulão, primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da empresa também. No começo ali da conversa você falou que vocês fazem um transporte da população indígena, né? Sim. Eu conheço o pessoal ali do Pico do Jaraguá, eu não sei se é ali que vocês fazem, mas mesmo que não seja ali, então de parabéns, porque realmente a gente entende que o transporte público tem que ser acessível a todas as populações, né? Independente da raça, da cor, da condição social, e vocês realmente estão de parabéns com isso, tá bom? Eu venho do transporte público também como passageiro, como usuário, né? Já faz mais de quase 40 anos aí, né, cara? Então,
Eu andei ali quando o ônibus entrava por trás, pela porta de trás, quando tinha passe. Eu também participei também da locomoção também com as lotações, né? Que eram as peruas. Eu lembro até que cada perua tinha um nome, né? Cada motorista colocava um nome na perua atrás. Perua vermelha, perua azul. Já corri de polícia atrás, dentro da perua também. Então, assim, é um assunto que realmente muito me interessa, porque eu sou da periferia e fui muito usuário, né? Eu lembro que realmente tinha uns cobradores e hoje praticamente acho que não existe mais cobradores, né, do transporte público. Como que você vê isso? Você vê que realmente hoje não há necessidade de ter esse tipo de profissional no transporte? Ou você acha que ainda é daquela antiga, né, que você que igual eu penso, né, de repente daquelas pessoas mais antigas assim do transporte, que realmente faz falta hoje ter um cobrador de ônibus nas lotações, por exemplo? Eu te responderia da seguinte forma: a evolução, a tecnologia, ela proporcionou essa. Não gostaria de ser agressivo nem pejorativo, mas esse profissional. Porque hoje se tem a condição de encostar o teu celular, que está vinculado a um cartão de crédito ou de débito, e você pagar a passagem. Então, a figura do cobrador não foi nem proposta das empresas. Isso já veio do próprio poder público, juntamente com os sindicatos. Então, para a categoria de ônibus menores, deixou-se de ter a figura do cobrador. Nos articulados ainda existe. Mas, veja só, hoje quem não tem um celular que chega lá no validador, né, o aparelhinho que a gente fala, que é o que cobra a passagem, e ele aproxima e está liberada a catraca. Então, dinheiro hoje nos veículos é uma coisa rara. Ele já está se tornando uma coisa rara, porque essa facilitação de cartões, de encostar o celular e liberar a catraca, entende-se que realmente a figura desse profissional, do cobrador que tivemos há muitos anos, ele já diríamos assim que seria uma coisa dispensável. Não pelas empresas, porque para nós, se tivesse, poxa, é o contato com mais uma pessoa fazendo contato com o nosso passageiro. Eu sou homem de interior e assim, imagina, eu moro na cidade de São Paulo, mas quando eu vou no interior, o prazer daquelas pessoas, receber um bom dia meu, aquelas pessoas que me viram nascer, que me viram crescer, é muito grande. Aquela relação, olho no olho, já pensou o cobrador que descia, pegava ali a sacolinha do mercado, do passageiro e ajudá-lo. Então, assim, por isso que eu estou respondendo que a tecnologia, ela acabou realmente com essa figura do cobrador. Eu não atribuiria a outra pessoa. Legal, bacana. Obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta. Você é diretor de novas tecnologias, é isso, né? Quando que o bilhete único ou o bilhete de transporte vai acabar? Teremos em algum momento no transporte público que nem esse dinheiro vai usar mais no transporte? Hoje, o prefeito de São Paulo, ele tem dado algumas declarações que o transporte será gratuito. Não consigo ainda falar de que maneira, mas ele, como prefeito, ele tem divulgado isso, que a intenção é que seja o transporte público um transporte gratuito. Lógico, não existe almoço gratuito. Alguém vai pagar essa conta. Ou que seja os empresários, ou que seja um aumento no IPTU, ou em outro tributo. Porque a conta alguém vai pagar. Mas esse discurso é dele e, assim, eu, como usuário também do transporte público, eu não quero usar só a gratuidade pela minha idade, do idoso. Mas eu tenho meu filho, meus netos que vão a uma escola, a um mercado, a um parque de diversão, e eu acho que isso vai ser muito bacana,
Poxa, entrou num transporte de qualidade e não teve absolutamente nada a pagar. Eu vejo isso também com bons olhos. Mas lembrando que alguém vai pagar a conta. É uma curiosidade apenas. Aquelas câmeras que ficam ali próximos da catraca, né? Aquelas câmeras identificam, de repente, se, por exemplo, uma pessoa está usando um cartão de um estudante aí, que não seja dele, né? Realmente, essa câmera, ela consegue identificar que está sendo o uso indevido ali? Consegue. Mas que seja um cartão fraudado, alguma coisa, mas isso nas empresas nós não temos ação nenhuma. É específica da gestora da SP Trans. Nós não temos nenhuma ação com isso. Não, perfeito. Não, só confirmando, qual é a população indígena que vocês atendem, que você... A região de Paralheiros, Ilha do Bororé, mais no extremo sul aqui da Zona Sul. Então, perfeito, vocês estão de parabéns, muito obrigado, valeu. Obrigado. Legal. Paulo, então estamos quase caminhando para o fim. Deixa eu fazer duas perguntas, últimas Tranquilo. duas. A primeira das duas últimas hoje, vocês já são certificados, né, na ISO 9001, ISO 14001, já tem bons anos. E eu queria saber Paulo, o quanto contribuiu isso com vocês. E aí, porque de diversos momentos me marcou muito, né, você comentando sobre essa visão lá do Luiz, né, o presidente da Transwolf, em um olhar para o futuro, e principalmente você comentando que ele sempre, né, cobrou aí de toda a empresa, desde enquanto lá vocês ainda cooperativa, qualidade, excelência no serviço, né, que é exatamente aí a relação, principalmente com a ISO 9001. Então eu queria também saber um pouquinho aí o que vocês conseguiram enxergar aí ao longo desse caminho de ajuda. Lucas, eu diria que assim, todos esses anos aí, há um pouco mais de uma década que nós estamos certificados e sempre continuamos, isso nos faz aprender a trabalhar melhor, isso exige o nosso comprometimento para que realmente tenha um trabalho eficaz, porque quando você está livre de tudo isso, você também relaxa. Então, nós entendemos que quando nós somos auditados, e nós passamos por 2 processos de auditorias. Uma é 2 no ano, no semestre, pela SP Trans, que exige também de nós, assim, ela é muito rígida, os critérios da auditoria deles, é um critério que nos faz... Ou você trabalha certo para ter os resultados positivos, ou hoje vai ser imputado multas altíssimas. Não diria complementação, porque já entra numa outra parte, apesar de ser o mesmo serviço, mas com conotações diferenciadas, que é a certificação pela ISO. Nos faz enxergar, por exemplo, quando o auditor ele vai até a nossa manutenção mecânica, o que ele quer ver? Todos os processos. Se nós estamos trabalhando, considerando, respeitando os processos de qualidade, respeitando os procedimentos, porque uma empresa que não trabalha hoje com os procedimentos, ela está solta. A gente imagina que ela está solta. Num processo de auditoria, ela não tem muito o que responder para os nossos auditores. Eu sempre até brinco, o auditor, ele é um fiscal, mas ele é um fiscal amigo, que nos ensina a trabalhar. Então, por isso que a gente, através da nossa diretoria, não só como exigência, essa parte de auditatória, eu até brinco assim, poxa, se a cada 90 dias nós fôssemos auditados, o nosso trabalho seria mais relevante, o nosso trabalho seria mais eficiente, porque eu entendo que é a oportunidade que nos dá de enxergar aquilo que nós não fazemos ou deixamos de fazer. Então, a gente sabe que tem uma equipe de auditores que são muito competentes, que não chega na empresa com a intenção de, olha, você deixou de fazer isso ou aquilo e eu vou te penalizar. Não.
está sempre vindo orientar para que a gente faça o melhor, para que um dia a gente, como nós já conseguimos por diversas vezes, sair estampado numa revista de melhores empresas, de melhor operação da cidade de São Paulo. Então, sem essa participação dos processos de auditoria, ou que seja da SP Trans, ou que seja da BL Winner, ou que seja de outro, a gente fica de mãos presas também, porque a gente precisa evoluir. E a gente só evolui com essas orientações, com esses profissionais diferenciados, que se não fosse uma coisa exigível, quem gastaria o dinheiro com a auditoria? Então, todas as empresas, as grandes empresas, as multinacionais, a gente entende que se elas estão bem, é porque existem os processos de auditorias. Que legal, Paulo. Bacana, eu te agradeço. E eu vou agora então, Paulo, para a minha última pergunta, agora sim a última. Eu costumo fazer essa mesma pergunta e fiz essa pergunta 17 outras vezes nos outros 17 outros episódios. Que é a seguinte: se hoje você pudesse voltar lá no começo da sua carreira profissional, e para dar um conselho, só que esse conselho é rápido, né? Não tem muito tempo, né? Um jantar longo para dar esse conselho. Tem que ser ali, sabe, um conselho, poxa, no cafezinho, assim. Qual que é o conselho que o Paulo de hoje daria para o Paulo lá de alguns anos atrás? Que tivesse sua ferramenta de trabalho, o seu transporte, com manutenções em dias, em ordem, porque no ponto, como aconteceu na cidade de São Paulo, vários acidentes, naquele momento estava a família que eu não conhecia. Mas a minha família também poderia estar lá. Então, uma manutenção mal feita, mal programada, significa, às vezes, a perda de uma vida, significa uma cadeira de roda. Então, lá atrás, muita gente, como empresas do sistema de São Paulo, que perdeu a concessão exatamente por falta de manutenções. E que o profissional do volante, que fosse o Paulo Lima de 25 anos atrás, que entendesse que aquela comunidade está pagando para ser transportada. Então ela tem que ser transportada com respeito, com dedicação, com pontualidade. Porque eu enxerguei que isso no início do trabalho, lá atrás, foi de maneira desordenada e que em um determinado tempo, como pela cabeça de pessoas como os atuais presidentes e diretores das antigas cooperativas, o que é que eles fizeram? Eles pegaram esse conceito de organização e ele distribuiu para os operadores. Aquelas pessoas que estavam necessitando de ganhar o pão de cada dia, mas oriundo de quê? Do transporte de pessoas. Então, hoje, esses diretores, presidentes que estão aí atualmente trabalhando, eles foram os responsáveis por essa conduta de modificar aquele profissional, porque quando a gente fala de ser humano, é uma complexidade muito grande. Uma coisa é você colocar dentro de uma Kombi 8 pessoas e transportar. A outra coisa é você colocar 20 sacos de cimento. Você colocou 20 sacos de cimento, se você cometer uma barbaridade, se você cometer uma arbitrariedade, que você pode se envolver num acidente e que o prejudicado seja você. Agora, quando você tem outras pessoas que está sendo transportado, que está na tua responsabilidade, tudo isso muda. E um carro com um pneu descalibrado, um carro com um pneu, como a gente chama da maneira mais tradicional, careca, é um pneu que já não está em condições de uso. Isso oferece o quê? Um risco para quem está sendo transportado e para as pessoas também que estão ao redor. Um carro que não teve manutenções de freio. Lá atrás a gente viu muito isso acontecer.
e vimos até em empresas. Hoje, em outros estados, a gente vê nos noticiários fatalidades ainda por falta de manutenções. Então, eu diria para aquele profissional que, se fosse voltar lá nos 25 anos atrás, que ele olhasse primeiro para a vida das pessoas, a vida dele, a vida das pessoas que estão num ponto de ônibus. Porque é o que eu falei. Lá, muito acidente, estava pessoas que eu não conhecia. Mas a minha família também sempre pegou ônibus. Sempre pegou a lotação. Minha mãe, com 85 anos, ela fala assim, às vezes eu vou levar ela no médico, ela fala, filho, esse ônibus passa lá perto do hospital, deixa que eu vou de ônibus. Por que ela vai de ônibus? Porque nós confiamos no sistema de transporte. Agora, imagina se eu vou deixar minha mãe de 85 anos entrar num veículo que não ofereça segurança para ela. Então, eu diria que as pessoas precisariam voltar sendo prudentes e tendo esse olhar responsável. Se tiver responsabilidade e tiver o olhar para o futuro, as coisas dão certo. Que legal, Paulo. Eu vou então aqui já começar a te agradecer, né, pela presença, por nos prestigiar aqui. A gente costuma dizer, né, que o BLcast é para trazer pessoas que gostam do que fazem, protagonistas e que entregam resultado. Então eu tenho certeza que você mostrou isso aqui para essa nossa audiência. A gente também utiliza, né, esse nosso espaço para prestigiar pessoas que têm justamente as características que eu acabei de dizer aqui. E a gente já se relaciona, né, há um bom tempo. A gente se conhece e sabe o quanto você gosta do que faz, Paulo. Então, que fique também aqui como uma maneira de prestigiá-lo, tá? Para que a sua família, seus colegas, esse sistema de transporte que é muito grande, São Paulo, também veja isso e fique aqui esse registro ad eterno, tá? Então, fica à vontade também para agradecer, e eu te agradeço aqui em nome de todo o time BL Winner, e por favor leve também os agradecimentos para todo mundo lá da Transwolf. Legal. Também quero agradecer em nome da minha diretoria, em nome de meu presidente especificamente, que é a pessoa que... Paulo, vai lá. Ele é para frente. Legal. Ele gosta disso, ele gosta da evolução, ele gosta da entrevista, ele gosta daquilo que é positivo. Então, eu também tenho que agradecer a ele, agradecer a minha diretoria por essa oportunidade. Mais uma vez, eu vou dizer que sou agradecido por estar no melhor sistema de transporte da cidade de São Paulo, que são os ônibus elétricos, zero de poluição, uma tecnologia que veio para ficar. Alguém, há 3 anos atrás, falava assim, o futuro de São Paulo é o ônibus elétrico. Eu já dizia, não, o futuro para a Transwolf ela já chegou. Para a comunidade da Vila São José, onde nós operamos com os veículos, ela já chegou. Ela não está mais por chegar. Lógico que hoje, para São Paulo, outras empresas também estão começando a adquirir esse novo produto. Desejo boa sorte a eles. A Transwolf ela sempre se coloca na condição de, se precisar de orientação, de como operar, de como fazer, de como proceder, estamos de portas abertas. E agradecer também a você, Lucas, a Dani, ao Xandão. O Xandão não cantou, mas ele tem nome de cantor, né? É verdade. O meu amigo Benê, que não está presente, só tenho a agradecer. E em nome de toda a Transwolf fica o nosso agradecimento de forma geral. E o convite também para vocês irem tomar um café conosco. Certamente iremos. Paulo, obrigado mais uma vez. Agradeço também. Poxa vida, ainda bem que a gente tem uma produção competente. Eita! Não me deixe esquecer. Verdade, Dani, obrigado. Paulo, um presente aqui com muito carinho. Falei longe aqui, mas um presente com muito carinho. Por favor, fique à vontade aí. Espero que você goste. Deixa, inclusive, porque eu também não vi. Eu quero só ver. Eu imagino o que seja. E aí eu já explico ali qual que é a camiseta. É a camiseta, né, Dani? Então aí, eu já sei, ó. Essa camiseta aí, ó, essa frase... Eu vou fazer uma coisa que minha esposa ela sempre fala. Quando a gente recebe um presente, tem que abrir. Tem que abrir, né? Tem que abrir mesmo. Que legal. Eu já adorei, porque até eu brinquei hoje com o Benê, essa camiseta... lá. No meio da semana, eu brinquei com ela. Essa camiseta bonita aí. Lá, ó, Paulo, ó. Show de bola. Isso aí, ó. Inclusive...
Que legal, Rob, legal. Inclusive, essa frase aí, Paulo, é algo que meu pai, que você conhece bem, né? Sim. O seu Benê aí sempre nos ensinou desde muito pequeno. Agora ele fala não só para mim, mas para o meu irmão, mas também para todo o nosso time lá. Nunca perder a capacidade de se emocionar. É muito melhor ele explicando do que eu, mas o que ele quer dizer aí. E hoje eu entendo. Quando eu era menor eu não entendia não, mas hoje eu entendo que meu pai sempre falava, olha, curte a jornada, curte o que você está fazendo. Vai, sabe, tem que gostar, tem que ser legal, né? Então, esse é um projeto mesmo, o BLcast, que é muito legal. A gente tem a oportunidade de conversar com pessoas muito bacanas. E outra coisa também que, o que ele diz, né? Que quando a gente está emocionado, nós nos despimos ali de qualquer vaidade, de qualquer arrogância. Ele fala, nós somos muito mais puros, né, emocionados. Então, por isso que ele fala isso com a gente. Lá na Beline ele fala também sempre, olha, nunca perca a capacidade de se emocionar. Então, espero que você goste. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. E eu concordo plenamente com suas palavras, porque em algum momento da entrevista eu dei engasgada. Assim, olham para mim, olham assim para o Xandão e falam assim, esse cara é um troglodita. Não é, a gente tem um coração, né, Xandão? Mas muito legal mesmo. Fiquei muito feliz. E confesso para vocês, assim, vocês aqui vão mensurar como que foi o desempenho, mas eu vim muito tranquilo para aqui hoje. Que bom. Muito embora, assim, eu até comentei com um amigo meu, falei, nossa, hoje eu tive uma manhã tão turbulenta, ir para uma entrevista com a cabeça do jeito que eu estou, não tá legal. Mas assim, o que é que me deu tranquilidade? Eu conhecendo o Benê, que eu brinco com ele, tá? A gente tem a liberdade de brincar. Essa questão dele correr aí na São Silvestre, eu brinco muito com ele com isso. Mas já me deu uma paz. Assim, falar, pô, eu tô indo para uma casa minha, vai. Legal. Então, me senti em casa. Lógico, a gente tem muita história, queria falar tudo, dá um certo nervosismo, porque a gente sabe que outras pessoas vão estar nos ouvindo depois, mas eu sei também que vocês também vão fazer um filtro legal. Mas eu estou feliz de ter vindo. A Dani até eu vindo, eu estava tão nervoso quando eu saí da garagem, não pela entrevista. Eu cheguei até a pagar o endereço. Eu falei, nossa senhora, foi pagar uma coisa, pensei que não. Aí, Dani, me ajuda aí o endereço. E eu falei, né, tô indo, porque eu sabia que era na Alexandre. Mas eu falei, e o número agora, como é que faz? Mas... Então gostou? Bacana, gostei, estou feliz aí com... Primeiro, vocês são show de bola. O Benê E uma coisa legal também, que adorei conhecer a esposa do meu amigo Benê. Veio aí prestigiar minha mãe. É verdade. Pô, muito bacana. E a gente, que assim, bom. que... Eu também sou um cara que sou muito família. Eu tenho uma filhinha de 4 anos. Tô velho, mas tenho um filho novo. Deixa eu te apresentar a minha filha Gabriele, 4 anos. Essa princesa aqui, ó. Ah, lá, ó. Ô, Paulo, então vamos fazer o seguinte. Podemos apresentar a Gabriele pro Brasil, quiçá pro mundo? Com certeza, fique à vontade. Então eu vou aqui compartilhar a belezura da Gabriele aqui. Vou pedir pra... Ou melhor, eu não, mas eu vou pedir pra aqui, ó. Vai aparecer aqui em algum cantinho aqui. O Xandão vai fazer uma mágica, a Gabriele vai aparecer aqui. Fechado? Fechado. Então, ótimo. Um beijinho pra Gabriele aí. E eu aproveito então aqui, Paulo, agradeço mais uma vez. Agradeço a nossa audiência que está aqui com a gente. Esse foi o nosso 18º episódio. Também vou pedir para vocês não esquecerem de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa comentário. O que você gostou, se tem algo também aqui que você acha que a gente pode melhorar, por favor, escreva aqui para a gente. Só assim a gente consegue saber onde a gente tem aqui pontos para ser melhorados. Então é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.